A graça e a paz, irmãos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, sua saúde física, mental e espiritual. Que essa paz que a gente tanto busca, né? A paz que excede todo entendimento, essa paz que Jesus fala, esteja presente na sua casa, no seu lar, com a sua família e com você. Amém? E nesse mês de abril a gente está celebrando a Páscoa, né? Nós estamos revisitando aí os textos dos evangelhos que contam essa trajetória de Jesus, os relatos pascais em torno do sacrifício, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Esse é o período chamado de Quaresma, né? Esses 40 dias anteriores à Páscoa, em que os cristãos são chamados a refletir, a se quebrantar e muito especialmente pensarem sobre o verdadeiro sentido e significado da forma mais ampla e mais profunda possível do que o Senhor Jesus veio fazer neste lugar, nessa terra. Ele não foi, a gente sabe que ele não foi um homem que simplesmente nasceu e morreu. Jesus veio cumprir uma missão. Cada fase da vida de Jesus tem um sentido, desde lá do nascimento dele até a sua morte e ressurreição. Nós estamos seguindo aí esses passos de Jesus desde o momento em que ele se reúne lá com os discípulos para celebrar a ceia até o momento da sua ressurreição, né? Muito especialmente esses passos finais de Jesus, que começa lá na celebração dessa última ceia, depois a ida para o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, onde ali ele seria preso e levado à presença de Herodes, depois a Pilatos, e em seguida ele é julgado, condenado, finalizando com a sua morte, e no domingo de Páscoa ele ressurge, ele está vivo e nos traz uma mensagem de esperança. E é sobre essa mensagem de esperança, essa Páscoa diferente, essa Páscoa que nos trouxe nova esperança, é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos hoje e também no próximo domingo. Nós vamos dividir essa mensagem em duas. Hoje uma parte, domingo a segunda parte. Estamos nesses dias que a gente precisa verdadeiramente de esperança, né? Renovação da esperança, fortalecimento da esperança. A gente ouve só notícias ruins, uma confusão, ninguém sabe para que lado está indo, e a gente fica angustiado, a gente fica agoniado. E domingo passado nós celebramos a ressurreição de Cristo, domingo da Páscoa, né? Domingo da esperança. Eu quero dedicar essa mensagem de hoje e de domingo que vem para falarmos sobre esperança. A Páscoa é a esperança da ressurreição de Cristo. A Páscoa é a esperança para nós que temos vida em Jesus. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João lá no seu capítulo 20 e 21. Eu vou citar aqui alguns textos, porque hoje eu quero falar sobre esses encontros que Jesus teve com as pessoas após a ressurreição dele. João conta aí uma série de diálogos de Jesus, de encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério, com várias pessoas, exemplo de Nicodemos, exemplos da mulher samaritana, do paralítico de Betesda, do cego de nascença, né? E lá Jesus conversa com essas pessoas, fala com essas pessoas. Mas aqui, depois que Jesus ressuscita, depois da sua morte, após sua ressurreição, com o corpo já transformado, glorificado, o Senhor aparece aos seus discípulos, aparece a Maria Madalena, aparece a Tomé, aparece a Pedro. 4 encontros, na verdade, que Jesus Cristo teve para trazer esperança a eles, para renovar a esperança neles. E hoje eu quero convidar você a renovarmos a nossa esperança, a fortalecermos a nossa esperança com a palavra do Evangelho, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo e ele vive para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então vamos lá, vamos aos 4 encontros que Jesus Cristo teve depois que ressuscitou. Cristo estava vivo, está vivo. E o primeiro encontro que ele teve foi com Maria Madalena. O texto está lá em João capítulo 20, muito especialmente lá nos versículos 15 e 16, onde a gente vê o seguinte: ele, Jesus, estava conversando com Maria Madalena antes mesmo dela saber que ele era Jesus. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, porque ela foi lá para ungir o corpo de Jesus e não encontrou o corpo. Então ela olha para aquele homem, achando que era o jardineiro, e diz assim: diga onde o Senhor colocou o corpo dele que eu vou levar. E aí Jesus lhe disse: Maria. Então ela ali reconhece a voz dele, reconhece o chamado de Jesus, e voltando-se para ele, Maria exclamou ali em aramaico: Rabone, que significa mestre.
Olha, aqui que eu queria que nós refletíssemos um pouquinho nesse primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena. Esse primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena, e a pergunta que ele fez para ela, que foi: por que você está chorando, Maria? Maria foi ao sepulcro procurar alguém que estava morto e não estava mais lá, porque ele tinha ressuscitado. Ela foi procurar um morto e não encontrou, porque não era uma questão de morte mais, agora era uma questão de vida. Por que você está chorando, Maria? Disse Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo a ela assim: olha, Maria, não há mais motivo para chorar, eu ressuscitei, eu estou vivo aqui. Quando ela reconhece Jesus, toda a sua esperança foi renovada, toda a sua esperança renasceu dentro de Maria. Aquele que ela pensou que estava morto, estava vivo e vivo para sempre. E é isso que hoje eu quero chamar a sua atenção. O nosso choro, irmãos, ele é circunstancial. O nosso choro, por causa de um episódio da nossa vida, é sempre e será, e sempre é e sempre será um choro passageiro. É um choro transitório, vai passar. É um choro que vai passar, porque acima do nosso choro, para além do nosso choro, o Senhor Jesus nos pergunta: por que você está chorando? O grande motivo que nós temos é mais para alegria do que para choro. Porque aqui a gente chora, aqui nós temos nossas angústias, aqui temos nossas preocupações, aqui nós temos nossas aflições, mas Jesus está nos dizendo: eu estou vivo. Mais do que motivos então que nós temos para chorar, nós temos para nos alegrar, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. Nesse primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena, o encontro que Jesus teve com essa mulher que estava chorando, que estava triste, que estava buscando um morto, Jesus disse: não precisa chorar mais. A morte foi vencida, a tristeza foi vencida, a angústia foi vencida, o sofrimento foi vencido, Maria. Jesus tem a vitória final, irmãos. Jesus tem o triunfo final. A gente tem motivo para chorar, para nos entristecermos às vezes, mas no nosso coração ele tem que ser renovado o tempo todo, tem que ser fortalecido, tem que se manter alegre, sim, porque nós temos um motivo muito maior para nos alegrarmos, que é a ressurreição de Cristo. Esse fato de termos um Senhor que vive e vive para sempre. Essa noite, Jesus está perguntando para você e para mim: por que você está chorando? Ele ressuscitou. Portanto, a morte, a dor, o sofrimento não tem a mesma força que a ressurreição de Jesus, que o poder de Jesus, que a vitória de Jesus e que o triunfo de Jesus teve. O Senhor Jesus está vivo, irmãos. Então, por mais que seja dificuldade, nós temos essa alegria no nosso coração, que é para a gente seguir. Aqui tem um segundo encontro de Jesus, naquela manhã de domingo, no momento que ele havia ressuscitado. E esse segundo encontro foi com os discípulos dele. Depois de aparecer para Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos e diz assim: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou eles e disse: recebam o Espírito Santo. Receba na sua casa, querido, o Espírito Santo de Deus. Jesus estava dando uma missão aos discípulos aqui. Ele que havia ressuscitado, ele que vivia para sempre, estava agora convidando os seus discípulos, nós, a serem testemunhas da sua vitória, testemunhas do seu triunfo, testemunhas da sua ressurreição. Olha que legal, o que renova a nossa esperança, o que renova o nosso conforto, o que renova o nosso sentido de vida, é que nós temos uma missão que nos foi dada por Jesus, o Mestre, qual é essa missão? É compartilhar com os outros a vida que Jesus veio nos trazer, que Ele nos deu. Jesus diz assim, como o Pai me enviou e eu vim e trouxe a salvação, e trouxe a redenção, e trouxe esperança para vocês, vocês devem ir então. É o que ele está dizendo para nós, irmãos. Perceba que não é só um caso de Jesus, então, se encontrar com Maria Madalena e dizer que ela está chorando e dizer que ela não precisa chorar porque ele está vivo. Isso não basta. A verdade é essa. O que vai completando a nossa esperança é nós sabermos que ele está vivo, mas nós nos dispormos a compartilhar isso com outras pessoas, a levar a vida de Jesus a outras pessoas, a testemunharmos do Evangelho a outras pessoas. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês.
Então vamos compartilhar essa mensagem, né? Vamos confortar o coração dos outros, vamos dar alento ao coração dos outros, vamos estender as mãos para os outros, vamos estender os ombros aos outros, vamos nos tornar bênção de Deus para os outros, compartilhando a vida, a vitória e o triunfo de Jesus. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que nos dá esperança na ressurreição do Senhor Jesus é saber que o nosso choro é sempre passageiro e transitório, então vai passar. Que nós temos garantida a vitória por Jesus Cristo na sua ressurreição. Então o segundo motivo que nos dá esperança e renova a nossa esperança nessa Páscoa é saber que nós temos um sentido para viver. Nós temos uma razão para viver e nós temos um significado para viver. Nós temos também uma missão nesse mundo, que é compartilhar a vida e a mensagem do Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? O terceiro encontro agora de Jesus após ele ter ressuscitado, ele teve um outro encontro. Esse terceiro encontro foi com Tomé, e você conhece a história de Tomé, né? O desconfiado, né? O que só acreditava quando via, né? Sei que você conhece essa história. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitado apareceu a eles. E quando Tomé voltou e os discípulos contaram para ele que Jesus tinha vindo, que Jesus tinha conversado com ele, estava ali no meio deles, e Jesus tinha se revelado, e ele não acreditou. Ele disse assim: ó, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês só podem estar de gozação comigo. Vocês estão querendo me enganar. Dizer que o mestre ressuscitou, que ele voltou, eu não acredito, só acredito se eu ver. E aí Jesus aparece uma segunda vez aos discípulos, e agora com a presença de todos, inclusive de Tomé, e nos versos 27 a 29 do capítulo de 20 de João, a gente lê que Jesus disse assim a Tomé: coloque seu dedo aqui, Tomé, ó. Coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, toque em mim, estenda a sua mão e coloque do meu lado aqui. Pare de duvidar, Tomé, e creia. E aí Tomé viu aquilo, chegou perto de Jesus, tocou nele. Então Tomé, reconhecendo ele, disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus virou para ele e disse assim: ó, porque você me viu, você creu? É assim, Tomé, que eu te ensinei. E aí ele vira para todos eles e fala assim para os discípulos: felizes os que não viram e creram. E aqui está a mensagem de Jesus que renova a nossa esperança nessa Páscoa. Não é só uma questão dele dizer que nós temos motivos para ficar chorando, porque ele conseguiu uma grande vitória, um grande triunfo final. Também não é só o motivo de termos uma missão, de termos um significado para essa vida. É mais do que isso, é o sentido de nós sabermos que a nossa confiança deve permanecer, que a nossa fé deve permanecer, mesmo no meio de adversidades, mesmo quando não vemos, como é o caso de Tomé, mesmo quando não há provas, ainda que nós estejamos no meio da tempestade, ainda assim Jesus vai dizer: continue crendo, continue firme, continue perseverante, porque é muito fácil você crer porque vê. É muito fácil você dizer que crê quando está tudo bem. É muito fácil você dizer que crê quando está tudo dando certo. Mas quando você não vê, quando as coisas começam a dar errado, quando você se sente cercado, quando você se sente frustrado, quando você se sente fracassado, quando você está passando no meio de uma grande provação, quando você está no meio de uma grande aflição, aí é que é importante ter fé, Jesus vai dizer. Aí é que é importante manter a confiança. Então essa mensagem que Jesus dá a Tomé significa que mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja tudo contra você, você está passando por um momento difícil, mesmo que você esteja remando contra a correnteza, continue crendo, continue confiando, porque Jesus vive. Porque quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele estava apontando para o horizonte que a gente ainda não estava vendo, mas estava lá. Ele estava nos lembrando que às vezes a nuvem está acima do sol e a gente não pode ver a luz do sol. Mas o sol está lá, continua lá. Por mais que a nuvem seja negra, por mais que ela seja escura, por mais que ela seja assustadora, por mais que ela seja assim, que o céu esteja blindado, por trás dessa nuvem, o sol continua brilhando. E esse sol é Jesus na nossa vida. Então é importante que mesmo nesses tempos, é importante a gente crescer, avançar, mesmo que a gente não esteja vendo. É importante confiar. E essa disposição, essa segurança de confiarmos na graça, no cuidado, na presença de Deus, de continuarmos confiando na bondade do Senhor, esse é o nosso grande segredo. Esse é o elemento chave. É a chave do negócio, sabe? Nunca a gente pode esquecer que o Senhor é bom.
mesmo quando as coisas não vão dando certo na nossa vida, mesmo quando alguma coisa na nossa vida nos assusta. E ele fala assim: por que você crê só quando vê, Tomé? Bem-aventurado, feliz é aquele que crê ainda que não veja. Então vejam, irmãos, essa é a Páscoa da ressurreição e é a Páscoa da esperança. A ressurreição de Jesus é a renovação da nossa esperança, porque a gente descobre algumas coisas aqui. E a primeira coisa que a gente descobre aqui é que nós choramos, que passamos por momentos difíceis, mas Jesus ressuscitou e a vitória que ele conseguiu é muito, mas muito maior, está muito além das todas as tristezas e aflições que a gente possa passar um dia. A segunda coisa que ele nos diz aqui e que renova a nossa esperança é que ele ressuscitou e nos deu uma missão. Nós temos um sentido para a nossa existência. Nós temos um significado para a nossa existência. E podemos ser um canal da graça de Deus para abençoar outras pessoas. Assim como Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, tinha propósito na vida dele, nós também temos propósito. Nós fomos colocados nesse mundo sobre a graça e a bondade de Deus para cumprirmos a nossa missão, que é o que ele nos ensinou. A terceira coisa que Jesus diz no seu terceiro encontro, no encontro com Tomé também, diz respeito à esperança da sua ressurreição. É que a gente aprende aqui que mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio de uma nuvem escura e tenebrosa, mesmo no meio de uma provação, por mais difícil que ela seja, mesmo sem ver, nós continuamos confiando, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. E o quarto, para a gente fechar aqui, o quarto e último encontro de Cristo, né? De Jesus, depois dele se encontrar com Maria Madalena, depois dele se encontrar com os discípulos, depois dele se encontrar com Tomé, esse quarto e último encontro foi com um camarada que você conhece bem da Bíblia também, foi com Pedro. E agora no capítulo 21 de João, ele aparece novamente aos discípulos. Os discípulos ali estão voltando da pesca, não tinham pescado nada, né? Aí Jesus vem e aparece a eles e diz para eles lançarem a rede de novo. Igualzinho ele fez lá na primeira vez, igualzinho quando ele chamou eles pela primeira vez, lá no início da sua caminhada, do seu ministério, há 3 anos atrás. Ele está lembrando a eles tudo aquilo. E Pedro está lá no meio deles, depois de ter negado Cristo 3 vezes, depois de se sentir fracassado com ele mesmo, depois de se sentir frustrado com ele mesmo. Ele tinha tropeçado, ele tinha caído, ele estava literalmente no chão, ele já não acreditava nele mesmo mais. E foi aí que Jesus aparece e traz todos esses discípulos de volta e acende lá a fogueirinha, né? E começa a assar um peixinho lá, né? O peixinho que eles trouxeram da nova pesca que eles foram fazer, e parte o pão entre eles, né? Exatamente como ele fazia com eles todos os dias da caminhada junto com eles, né? Aí ele começou a comer junto com eles ali, dividiu a refeição com eles, e tá lá o Pedro vendo tudo aquilo, sabe? E num determinado momento, lá no capítulo 21 de João, no verso 16, Jesus, que já havia ali perguntado a Pedro 2 vezes se ele o amava, pergunta pela 3ª vez. E ele diz assim: Simão, filho de João, você me ama? Lembra que Pedro negou ele 3 vezes. Ele estava fazendo a mesma pergunta para Pedro 3 vezes, mesma coisa, para Pedro lembrar. Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez se ele amava a Jesus. Então ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, já muito chateado da vida, né? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí Jesus então lhe diz: é mesmo, Pedro, eu sei, cuide das minhas ovelhas. Está lá Jesus aqui, irmãos, pegando o Pedro no lugar onde ele estava, levantando o Pedro do chão, literalmente, dizendo ao Pedro assim: olha, Pedro, eu sei que você me negou, eu sei que você disse 3 vezes que não me conhecia para pessoas que não podiam fazer mal nenhum a você, e agora eu estou perguntando para você 3 vezes se você me ama, e eu sei que você está dizendo a verdade, Pedro. Eu conheço mesmo o seu coração. Eu sei que você está sendo sincero. Então eu estou dizendo para você o seguinte, Pedro: olha, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Tem 2 coisas aqui, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção nessa conversa de Jesus com Pedro. É maravilhoso isso. A primeira coisa é que Deus, ainda que a gente tropece, ainda que a gente caia, ainda que nós a gente não acredite mais naquilo que a gente é, nem na gente mesmo, Deus vem e nos levanta, nos reanima e diz assim: ó, vamos lá, eu vou te dar uma nova chance, eu vou
te dá uma nova oportunidade. Eu vou junto com você. E Ele vem e te levanta. Deus é o Senhor das novas oportunidades, irmãos. Deus é o Senhor das novas chances. O Senhor é especialista. Jesus é especialista nisso. O Senhor Jesus é especialista em começar de novo, em iniciar outra vez, em dizer para a gente, vamos tentar novamente. A esperança da ressurreição de Cristo, a mensagem da esperança na ressurreição de Jesus é essa. Ele vai aonde a gente está, aonde a gente caiu e nos levanta, nos bota em pé de novo e diz, olha, você falhou, você caiu, você tropeçou, você se machucou, você está todo ferido, mas assim como Pedro estava assim, eu faço assim contigo também. Eu faço igual na parábola lá do bom samaritano. Eu venho, levanto você, cuido das suas feridas, cuido de você e a gente começa a caminhar de novo. É isso que ele está dizendo para Pedro, que ele está dizendo para nós nessa noite. Amém? E tem aqui uma segunda coisa nessa conversa de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus. Ele disse que eram duas coisas, né? Tem uma segunda coisa aqui nesse encontro de Jesus com Pedro que a gente tem que lembrar. A gente não pode esquecer disso. A melhor maneira, irmão, de nós superarmos a nossa fé fraca, a nossa imaturidade cristã, os nossos erros, é servindo ao Rei, é sendo útil para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo a Pedro aqui eu vou levantar você, Pedro, você vai começar de novo, nós vamos juntos, mas eu vou te dar um serviço, eu vou te dar um trabalho. Você vai aí, a partir de agora, se sentir útil. Você vai ter que servir ao reino, eu quero que você sirva ao reino, eu quero que você me sirva. É isso que Jesus está falando para Pedro. O que eu estou dizendo para você aqui, traduzindo essas palavras, é que às vezes a gente fica choramingando, a gente fica reclamando, a gente é reclamão pra caramba, nos sentindo vítima do mundo, sentindo o fardo do mundo sobre a gente acha que nós estamos carregando o peso do mundo, e aí Jesus vem e diz assim, ame alguém, faça bem a alguém, cuide do meu rebanho, abençoe o meu rebanho, cuide da minha igreja, cuida do meu corpo, cuida, e assim você vai servir e vai se sentir melhor. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tira os olhos do nosso umbigo, quando a gente para de olhar só para a gente, para os nossos problemas, e começa a olhar para o problema dos outros, e quer ajudar, não é olhar e ficar apontando, é simplesmente ajudar os outros. Quando nós cuidamos do rebanho de Jesus, isso é a melhor coisa, isso é o melhor remédio para a gente superar as nossas frustrações, para a gente superar os nossos fracassos, os nossos erros, sabe? É a melhor maneira de nós levantarmos de uma queda, de um tombo e permanecermos em pé, é servindo ao Senhor, é sendo útil para o reino de Deus, é sendo canal da graça de Deus para outras pessoas. Amém? Olha, para a gente encerrar essa mensagem aqui, eu quero falar uma coisa para você, meu querido, minha querida. A ressurreição de Jesus dá um novo sentido para a Páscoa, e esse novo sentido nos remete à esperança. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse no início, de muito desespero, de falta de horizonte, não sabemos como isso vai terminar, quando vai terminar, essa crise que se prolonga cada vez mais, a gente fica com medo, a gente se sente inseguro, a verdade é essa. Essa Páscoa está sendo muito triste, eu não sei para você, mas para mim tem sido muito triste. Acho que o que mais me perturba aqui nesse momento, nessa Páscoa, é não poder estar junto com a família, não poder comemorar junto, festejar junto com a família a ressurreição de Cristo, não poder estar junto com a minha igreja, com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Isso é o que mais me incomoda realmente, não podemos estar juntos. Então é uma Páscoa muito estranha essa. A gente não pode estar junto como família, junto como igreja, junto com os irmãos em Cristo, para comemorarmos juntos, para celebrarmos juntos, por exemplo, uma grande ceia do Senhor. Não podemos. Estamos distantes, estamos nesse distanciamento social, estamos nesse confinamento aí por causa dessa pandemia. É isso. É essa a nossa realidade hoje. Mas olha, não falta esperança. Cristo ressuscitou e está vivo. Aleluia por isso, irmãos. E o que ele disse para Maria Madalena, ele está dizendo para mim e para você hoje. O que ele falou no primeiro encontro com Maria Madalena, ele está dizendo para mim e para você hoje. Porque você está chorando, se a minha vitória é muito maior. Sei que você tem aflições nesse mundo, mas eu venci o mundo, então você também pode vencer. Em nome de Jesus. O que Jesus também disse aos discípulos, está dizendo para mim e para você hoje. Vamos renovar a esperança, vamos nos fortalecer, porque assim como o Pai me enviou, eu envio vocês.
vocês têm uma missão, vocês têm um sentido e um significado na vida. É isso que Cristo está dizendo para nós também hoje, irmãos. Sabe? E o que Jesus também disse a Tomé, também está falando para mim e para você nessa Páscoa da esperança. Sabe? Olha, quer renovar sua esperança? Continue confiando em meio às adversidades. Não é só porque você não vê que não seja real. É real mesmo quando nós não vemos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o propósito de Deus. Essas coisas todas são reais, mesmo que a gente esteja remando contra a correnteza. Amém, meus irmãos? E a quarta coisa que Jesus falou a Pedro e disse para mim e para você nessa noite, ele disse: eu levanto você, você fica de pé de novo, nós vamos caminhar juntos e você vai servir no meu reino, porque quando você serve ao meu reino, você supera todos os seus fracassos, supera todas as suas frustrações, você se sente útil não só para Deus, mas se sente útil para as pessoas. Cuide então do meu rebanho, cuide então das minhas ovelhas. Aleluia por isso, irmãos. Então, essa é a Páscoa da esperança. Eu e você estamos juntos aqui, nesse canal. Nós estamos presencialmente, assim, a gente não está presencialmente juntos, né? Mas estamos juntos, escute o que eu vou falar, juntos no Espírito Santo de Deus. Estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Ele está vivo e nós viveremos com Ele para sempre, irmãos. A minha oração é que o Senhor nos conforte e nos conduza, e que essa noite, que lembramos mais uma vez da ressurreição de Jesus, que a nossa esperança se renove, para que continuemos a caminhar junto com eles, sabe? O Senhor seja louvado e glorificado, porque Ele vive, Ele está mais vivo do que nunca dentro de mim e de você. Ele vive para sempre, Ele ressuscitou, e por ter ressuscitado, nos ressuscita todos os dias. Que o Senhor nessa noite nos ressuscite da nossa dor, da nossa frustração, do nosso fracasso, que Ele nos traga para fora do túmulo das nossas dores, das nossas insatisfações, das nossas amarguras, dos nossos murmúrios, das nossas reclamações, das nossas mediocridades. Que Ele, com a sua mão forte e poderosa, nos ressuscite disso, irmãos. Nos coloque de pé novamente, para que possamos andar ao seu lado e possamos sentir a sua vida na nossa vida, e que possamos ser uma bênção para outras pessoas. Que a gente seja grato porque Ele vive, irmãos. O fato dele estar vivo renova a nossa esperança. Então, para fechar essa mensagem desta quarta-feira, culto de oração, eu espero que você esteja fazendo os seus cultos aí no seu lar. Então, que o Senhor não nos deixe cair em amargura e ressentimentos, mas que Ele nos levante, assim como Ele fez com Pedro. Que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, como Ele fez com Maria Madalena. Que o Senhor firme a nossa fé, assim como Ele fez com Tomé. Que o Senhor consiga nos dar o sentido do significado e da missão da nossa vida, assim como Ele fez com os seus discípulos. Tudo isso porque Ele ressuscitou e porque Ele vive. E por isso nós devemos glorificar o nome dEle. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Que você tenha um restante de semana abençoado. E lembre-se, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, nos nossos corações. Seja bem-vindo, Senhor, na casa de cada irmão da igreja de Marcos 2. Que o Senhor abençoe, estenda a sua mão. A tua palavra diz que a sua mão nunca está encolhida, está sempre estendida. Então que a sua mão, Senhor, esteja sobre cada cabeça, cada lar da igreja de Marcos 2. E enche, Senhor, cada casa com teu Espírito Santo.
Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, querido.